podcast da Voix, Conexões que Geram Valor. Eu, Juliana Damasceno, e aqui comigo, a diretora do estúdio Voix, Norma. Olá! E agora, nós vamos apresentar uma convidada mais que especial, especialista em gestão de negócios e ajuda a transformar projetos em negócios de sucesso, Lídia Souza. Olá, boa tarde. Então, vamos lá. E para essa mesa de podcast hoje, o assunto é mais que especial. Vamos falar agora de transformar desafios em oportunidades. Lídia, como que é essa questão do empreendedor, né, que tem muitos desafios, como que é essa questão de superá-los para se tornar um empresário realmente de sucesso? Então, olha, na minha vida de empreendedora, aliás, a minha vida de empreendedora não fui sempre empreendedora, não é? Primeiro estudei gestão de empresas, depois acabei por ir para a contabilidade e realmente o negócio surgiu de uma oportunidade. E isso, se calhar, acontece com a maior parte dos empreendedores. Eles veem a oportunidade, mas a maior parte dos empreendedores que eu vejo ou têm medo de aproveitar a oportunidade, ou não se sentem preparados e não avançam, ou têm medo e não avançam. Então, há aqui várias coisas que impedem as pessoas de empreender, de verem as oportunidades e de as aproveitarem. E os maiores empecilhos, se é que eu posso dizer assim, estão na mentalidade. Estão em pensar, eu vou aceitar o desafio, mas depois não sou capaz. Então, mas se não é capaz, vai arranjar competências para poder ser capaz de arranjar o desafio. Ok? Eu tenho medo. Está bem, tem medo, mas tem medo de dar certo ou de dar errado. É porque dá para os dois lados. E, portanto, por que não fazer? Porque realmente pode dar certo. Sim, verdade. Ok? E realmente a maior parte dos projetos, e eu já tive oportunidades e tenho várias histórias que posso partilhar de empreendedores que não puseram os seus projetos em prática por medo. E eu disse assim, ok, uma vez vieram ter comigo e disseram-me assim, eu tenho um projeto que não existe em Portugal, é pioneiro, mas está guardado na gaveta. E eu assim, ok, então tu estás à espera que haja concorrência para meteres o projeto no mundo. Porque não meter já enquanto não há concorrência, não é? É porque as pessoas pensam que quando aparece uma oportunidade ou de negócio ou de empresa, porque para mim, há um processo para criar um negócio e não precisa de ser logo como empresa, porque isso acarreta muita burocracia e acarreta muitos custos fixos logo desde o início. E isso, efetivamente, faz com que os empreendedores se sintam sobrecarregados e os negócios, infelizmente 70%, acaba por fechar no prazo de um ano. Então, há um processo próprio para começar a pesquisar o mercado, começar a ver a aceitação do mercado, estudar o mercado, ver o volume de faturação começar a crescer, começar a ganhar estrutura e aí virar a empresa. Esse é o processo correto, não é? Vamos lá já fazer empresa. Então, as pessoas às vezes atiram-se de cabeça sem perceber e sem estudar e sem procurarem os profissionais que os podem ajudar e os podem apoiar nesse caminho. E é isso que eu gosto de fazer, é esse acompanhamento. Mais do que ser contabilista, eu gosto de apoiar os negócios, desde a ideia até à implementação. E depois da implementação, acompanhar o negócio para crescer. Porque só assim é que, para mim, faz sentido. Eu gosto muito do empreendedorismo, gosto muito de apoiar empreendedores e, principalmente, estou a trabalhar muito em mudar a mentalidade. Porque o que eu vejo é que os principais handicaps dos empreendedores estão na mentalidade. Olha que bonito. Uau. Isso é muito bonito e inspirador. Sobretudo, olha, eu falo enquanto empreendedora, porque quando nós decidimos empreender, temos muitas preocupações e a maior delas é em relação às finanças. E eu queria saber como é que é isto, como é que a Lídia lida com esta questão. Por exemplo, se aparece uma norma na vida e vai te apresentar esses problemas. Para mim são grandes problemas, eu não consigo resolver. A gente consegue resolver tudo. Agora, há uma forma correta, como eu disse há bocadinho, de começar a empreender. Quando alguém começa um negócio, eu digo assim, ok, já tens clientes, já tens pesquisa de mercado, já tens cota de mercado, alguém te conhece? Se ainda não, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar como trabalhador independente e, de preferência, em regime simplificado e isenção. O que significa que, pelo menos um ano, tu podes trabalhar sem ter obrigação de IVA, sem ter obrigação de segurança social, sem estar preocupado com isso. E então isso permite o quê? Permite que dá ali um espaço de tempo para o empreendedor
conseguir ter criatividade, conseguir criar os produtos, implementar, testar, ver se funciona ou não funciona. Pronto. E é uma forma de começar o negócio mais barata, porque não precisa de contabilista, não é burocrática, não quer dizer que não se tenha que acompanhar os números, é muito importante acompanhar os números, e há forma de o fazer, mas permite o quê? Essencialmente ao empreendedor criar uma oferta, criar um posicionamento, criar visibilidade, que as pessoas o conheçam. Se ao fim de um ano as coisas não correrem muito bem, ele também, assim como abriu sem custos, também pode fechar a atividade sem custos, ok? E, portanto, eventualmente mudar de área, pronto, e fazer outra coisa. Agora, o que eu costumo dizer é assim, isenção de IVA pode ser por mais do que um ano. A partir de É verdade? Sim, desde que tu... Imagina, o primeiro... uma coisa dessas. Isenção de IVA por um ano. A informação é importantíssima. É a primeira vez que eu escuto. Eu estou preocupada, porque daqui a um ano eu ia ter que pagar. Há muitas pessoas que confundem. Não há isenção. A isenção do IVA e do IRS, em termos de retenção, é diferente da isenção da Segurança Social. A isenção de Segurança Social, para quem abre o primeiro ano, efetivamente tem um ano de isenção. E é um ano de aniversário, ou seja, se abre em julho, acaba em julho do ano seguinte. Ok? A isenção de IVA e de retenção na fonte existe e pode ser por mais do que um ano. Porquê? Porque existe um limite de isenção. O ano passado era 14.500 euros no ano e agora é 15.000 no ano, o que significa que é mais de 1.000 euros mensais de faturação, em média. Ok? Se não atingir esse valor no primeiro ano, no ano seguinte continua com a isenção. E só vai ter que pensar no que é fazer do seu negócio quando passar o valor dos 15.000 euros. Mas o mais engraçado é que os empreendedores vêm até a mim: eu não posso passar os 15.000 euros. Mas qual não pode passar os 15.000 euros? É bom que passe, é bom que fature. Pois. Então depois vai ter dinheiro para pagar os impostos, não é? Pois, sim. Então, Questão de mentalidade, né? Novamente. Precisamente. E o que eu noto é que essa ideia é muito, como é que eu ia dizer? Handicap, corta. A partir do momento que a pessoa pensa assim, não posso atingir os 15.000 euros, não vai atingir. Pode o crescimento. Porque a pessoa fica preocupada em não passar e isso impede ela de crescer e faturar mais. Exatamente. Porque tem que pensar o quê? Tem que pensar que, ok, se eu atingir os 15.000 euros, maravilha, porque eu vou ter dinheiro para pagar os impostos. Sim. Ok, é uma questão de gestão financeira, de pôr de lado uma parte do dinheiro para poder pagar os impostos. E nisso eu também ajudo a fazer. E depois quando penso, e o IVA, agora vou ter IVA. Não há problema nenhum, porque o seu cliente vai-lhe pagar o seu valor mais o IVA. Então o IVA não é seu, tem que pôr numa conta à parte. A partir do momento em que a pessoa assume a ideia, o IVA não é meu, não há problema nenhum. Você só tem que pôr, ganhar o seu, que vem no recibo verde, passar recibo verde, porque também pode usar outra maneira de faturar. Tem lá o valor do IVA. Você recebe o seu cliente, mete o valor do IVA para uma conta à parte, quando chegar à altura do IVA, paga o IVA. Qual é o problema? Uau! Então, assim, é transformar o seu trabalho, é transformar uma mentalidade empreendedora, ensinando a crescer a ponto de se tornar um empresário. O empresário, ele tem uma mentalidade de que o IVA não é dele, é do Estado. Então, eu separo a parte e vou trabalhando com aquilo que é da minha empresa, certo? Exatamente. Não é uma preocupação bater o valor. Não é para ser essa preocupação, não é para ter essa preocupação. Bem gerido e mudando essa ideia de que, porque se eu faturar muito vou pagar impostos. Vai pagar impostos, mas se faturar muito também é bom, é dinheiro que entra na sua conta. Portanto, é isso que nós temos que mudar. Porque realmente o empreendedorismo não existe mais, ou não progride, ou não avança, ou as empresas não duram mais, precisamente por causa disso. Porque tem aquela ideia, o cliente paga o meu valor com IVA, o IVA também é meu. Não, não é. Ok? E tem que se meter numa conta à parte. Para quê? Para nós esquecermos que aquele valor é nosso. Depois nós vamos ter uma surpresa, que é, no final, vamos abater o IVA das nossas compras e vamos pagar a diferença ao Estado. Maravilha, ficamos com o IVA que era das nossas compras. Pois. Uau, que dica rica. Ok? Concordo. Show de bola. E me diz assim, olha, todas as pessoas, elas criam um projeto, né? Você me disse que parte da ideia, a ideia ela vira um projeto e depois se torna um negócio. E todo projeto, ele nasce para dar certo, né? Ninguém vai criar, eu vou criar um negócio para dar errado. Claro que não. O princípio eu vou criar algo, a minha ideia é transformar num projeto para que isso dê certo e vire um negócio. Então, quais seriam as dicas que você dá para a audiência de dicas para dar certo, né? Quando você tem um projeto, quais são as dicas para que isso dê certo? Olhem, principalmente, mesmo que seja como trabalhador independente, convém sempre consultar alguém que tenha formação em contabilidade ou em gestão. Para quê? Para apoiar o empreendedor.
A maior dica e o principal é ter uma ideia muito bem concebida daquilo que se quer fazer, onde quer fazer, com quem quer fazer, aonde quer fazer. Ou seja, isto é basicamente são os passos do plano de negócios. É descrever tudo o que vamos fazer. Quando alguém vem ter comigo e diz assim, eu tenho uma ideia de negócio, ok, já puseste isso no papel? E as pessoas começam-se a rir para mim. É preciso pôr no papel? É. Porquê? Porque ao descarregar da nossa mente, nós vamos acabar por... É como se nós estivéssemos a descarregar alguma coisa do telemóvel para nosso, ou melhor, da nuvem para o telemóvel, e então a nuvem fica com mais espaço. E então é isso que acontece. O que acontece é quando nós escrevemos as nossas ideias no papel, o nosso cérebro fica com mais espaço para quê? Para criar novas ideias. Então, é escrever. Mesmo com um papel, caneta, no computador, como quiserem. O ato de escrever faz com que liberte a mente para ser mais criativa. E então, escrever tudo o que tem a ver com o negócio, todos os insights. Se for preciso, anda com um caderninho dentro da sacola para o trabalho e não sei o quê. Durante o comboio pode aparecer uma ideia e vai, escreve. Ok? E tudo isso depois convém organizar as ideias. Convém saber o que é que vamos fazer, para quem é que vamos fazer, aonde vamos fazer, com quem vamos fazer, e com quem eu quero falar é dos fornecedores, dos clientes não, dos colaboradores, por exemplo, saber se precisamos logo de pessoas para nos ajudar ou não, pronto, ter essa ideia muito bem concebida. A partir daí, que tipo de negócio é que vai fazer? Se é algo que implica muito investimento, se calhar tem que arranjar sócios. Se é algo que não implica muito investimento, pode ser, por exemplo, um serviço. Então aí pode ser só você, não precisa de sócios. Então aí o que eu aconselho é escolher a forma jurídica. A forma jurídica, neste caso, a mais simples é o que eu já disse, é começar como trabalhador independente. Eu, quando falo em negócio, todas as empresas são negócio, mas nem todos os negócios são empresa. Por isso é que eu digo negócio para quê? Para abranger as empresas também. Quando é que faz sentido virar empresa? Quando o nível de faturação justifica. Ou seja, quando a empresa precisa de estrutura, quando a empresa precisa ter mais fiabilidade junto das entidades externas, investidores, entidades bancárias, então aí faz sentido criar empresa para ter mais apoio, para ter a contabilidade organizada e para ter ainda mais visibilidade e controle com os números. Okay? Show. Então a primeira dica é ter clareza de todo o processo, descarregadamente tornar um plano de ação. Eu tenho clareza, aí eu vou perceber se é uma empresa ou se é um negócio. Para que eu tenha o regime mais adequado e possa crescer com mais com apoio ou sozinho. Seria isso. Show de bola. É incrível. Eu gosto da forma de organização, porque, na verdade, eu ando sempre com o meu bloquinho de nota na mala, eu sempre levo. E, assim, eu estive a pesquisar lá nas redes sociais da Lídia e percebi que a Lídia tem um audiocurso incrível. E, assim, como é que surgiu esse tipo, a ideia de conciliar? Nós já sabemos que a Lídia tem uma mente vasta. Eu prefiro dizer isso. Tem uma mente vasta, nós conversamos sobre isso, mas a ideia do audiocurso, eu acho que o audiocurso é uma coisa diferente. Eu acho que a pessoa tem que pensar, né? Tipo, trazer isso, refletir muito para trazer isso em formato de curso, para sair da contabilidade, aí vai pegar o audiocurso. Sabe? Como é que explica isso para as pessoas entenderem? Como é que você chegou nisso? Então, como eu disse há bocadinho, toquei um bocadinho nesse assunto, o meu curso é de gestão de empresas. Quando acabei o curso não havia emprego para gestores de empresas, precisamente com este título, não é? Porque em Portugal há muito aquela mentalidade de se eu crio o meu negócio é meu, sou eu que giro, ok? Não vou pôr nas mãos de outra pessoa para o fazer. Então, abriu-se uma janela de oportunidade, lá está, posso dizer que foi a primeira oportunidade que eu aproveitei, de realmente ir para a contabilidade. Porquê? Porque só tinha que fazer um estágio e um exame profissional. Então, eu fui à procura de uma empresa, fiz o estágio. Porquê? Porque eu tinha uma coisa muito clara, que é, eu queria trabalhar com as empresas. Então, se fosse ou gerindo uma empresa, não ia gerir a minha própria, porque não sabia que negócio é que ia abrir na altura, mas eu sabia que queria estar junto às empresas e ajudar os empresários. Então, porque se gerir uma empresa de outra pessoa é ajudar o empresário, não é? E então, o que é que acontece? Eu fui para a contabilidade. Passei 8 anos na contabilidade, até que vim trabalhar aqui em Lisboa 3 anos e meio, e instalou a crise de 2011 e eu consegui um emprego mais perto de casa
E um dos meus clientes desafiou-me a aceitar a contabilidade dele porque não gostou com quem ficou com a contabilidade cá em Lisboa. E pensei assim, se calhar, como não ia entrar em concorrência com aquilo que eu estava a fazer mais perto de casa, eu disse, olha, se calhar é uma boa oportunidade para ir ganhando mais um dinheiro extra. E abri atividade como independente. Por isso, eu, quando falo do percurso, foi o percurso que eu fiz. Uau. Okay? Sim! Pronto. Atrás daquilo veio outro, atrás daquilo veio mais 2, atrás daquilo veio mais 3. O que é certo é que ao final de 10 anos, eu abri a empresa. Portanto, eu costumo dizer que eu levei 10 anos a construir, passo a passo, devagar, com o tempo que eu tinha, ainda trabalhando por conta de outrem. Portanto, não é imperativo que uma pessoa, quando quer empreender, tem que se desempregar automaticamente. Nem eu aconselho ninguém a fazer isso. Uau. Okay? Construir com estrutura, porque quanto mais estruturado for, passo a passo, com consistência, com um crescimento constante, mais certo é que vai durar mais tempo. Okay. Corta, logo essa parte, tipo, corta. A chance, tipo, só esse bloco já fechou. Tipo, é uma construção. É uma construção. Entende? É uma construção e eu acho que daí pode surgir uma coisa ainda melhor. Porque se não tem estrutura, pelo que a Lídia estava falando, se não tem estrutura, esquece. Você não vai se jogar do prédio para baixo. Porque empreender é basicamente isso. E para ter sucesso, precisa de consistência. Pois, aí é onde está a estrutura. Precisa de estrutura. A estrutura dela garantiu esta sequência. Eu gosto disso. E então, o que é que acontece? Em 2020, eu consegui realizar um sonho que eu já tinha desde que escolhi a área da administração de empresas para estudar, que era poder tirar o certificado de competências pedagógicas, porque eu também gostava de ensinar. Só que na altura não fui para professora, porquê? Porque já os professores tinham uma vida desgraçada, andavam terra em terra, com a casa às costas, e eu com 15 anos disse assim, eu não quero essa vida para mim. E então não fui para o ensino só por causa disso. Porque eu só via a atividade de professores daquela forma. Hoje em dia já tenho outra visão, não é? E a verdade é que quando chegou, antes de chegar o ano 2020, que foi fatídico para muita gente, realmente eu andava sempre a ver como é que havia de fazer o certificado de competências pedagógicas, que era o que me habilitava a ser formadora e poder ensinar. Na altura era tudo muito caro, era tudo presencial, era tudo a abdicar também de tempo da minha família, mas quando instalou, infelizmente, a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer online e fazer muito mais barato. E assim, mais uma vez, aproveitei a oportunidade. Pois. O mundo é das oportunidades. É de quem aproveita as oportunidades. Pois. E então o que é que aconteceu? Para além desse curso, eu tirei a certificação em instrução online. Comecei do couro e do cabelo, mas concluí com sucesso. O que significa que eu fiquei habilitada para dar instrução online e instrução presencial. O que é que acontece? Logo aí nesse ano, em 2020, eu criei a versão beta do meu curso Gerir para o Sucesso, em que eu abordava um bocadinho precisamente da mentalidade que era preciso ter para crescer, olhando muito para aquilo que eram as raízes do empreendedor, aquilo que ele já fez no passado, para tentar perceber se aquilo que ele está a fazer agora, se tem a ver com aquilo que ele tem. Foi um exercício que eu fiz quando tive que escolher. Eu olhei para o passado e vi com o que é que eu gostava de brincar, com quem é que eu brincava, ao que é que eu brincava, porque é que eu gostava de brincar àquilo. E então fez sentido para mim, assim, eu vou escolher esta área porque tem tudo a ver comigo, é a minha missão. Pronto. E é esse exercício também que eu faço no curso. E lancei o curso e realmente gostei muito da experiência de poder ensinar. Hoje em dia, eu espero ainda este ano lançar o curso novamente no final do ano, mas já todo regravado, porque há necessidade de regravar todo outra vez. E esse é um curso que é com vídeo, com exercícios práticos, pronto, e tem certificado no final, portanto é um curso grande, tem 5 módulos, portanto, e vai desde o empreendedor até a como estruturar a empresa, como é que deve lidar com os clientes, como é que deve lidar com os fornecedores, como é que deve lidar com as pessoas dentro da empresa, tudo isso, não é? Como deve ser como líder, como motivar as pessoas, são vários temas que eu tenho lá. O audiocurso surgiu porque eu fiz o podcast, a minha mentora de podcast desafiou-me a fazer um audiocurso, e eu criei o desafio 21 dias para empreendedores de sucesso, ou seja, o desafio 21 dias Mindset Evolution para empreendedores de sucesso. Ou seja, aqui basicamente onde eu me centro é em desconstruir mitos, desconstruir crenças e mostrar aos empreendedores que eles são capazes, com a mentalidade certa, a crescer. É só isso. Aí eu queria fazer uma pergunta, assim, indo nessa ordem dos mitos e desfazer as coisas, fazer que eu gosto muito. Assim, eu queria saber, Lídia,
tem algum valor da sua vida que você leva para o teu profissional? Tipo, o teu valor pessoal para o profissional. E por quê? Olha, ainda ontem falei nisso, numa aula que eu dei sobre vendas de alto impacto, de alto valor, em que eu falei precisamente da mentalidade certa que é preciso ter para poder vender produtos de alto valor. E uma das coisas que eu falei foi a paz interior. Se há clientes que me tiram a paz interior, mais tarde ou mais cedo eles acabam por ir embora. Porque é um valor que eu não abdico, é da minha paz interior. E não abdico da verdade também. São dois valores que eu privilegio muito e que eu não preciso fazer grande força, porque os clientes que não se alinham com estes valores, eles acabam por se ir embora. Uau! Isso é interessante. Interessantíssimo. É que se tu não abdicares dos teus valores, isso é uma das coisas, quando nós estamos a construir a ideia de negócio, temos também que conhecer os nossos valores, que é uma das coisas que eu falo no primeiro curso que eu fiz, que é conhecer muito bem os nossos valores, porque os nossos valores vão interferir diretamente com as nossas decisões no negócio. Pois. Ok? E se nós temos por valor a paz, ou o amor, ou a equidade, a simpatia, seja o que for, é isso que vai direcionar a nossa ação nos negócios e na vida. E, portanto, nós temos que os conhecer muito bem para nós termos a certeza dos nossos valores e tornarmos isso inegociável. Quem está alinhado está, quem não está alinhado estivesse. E tá tudo bem. Exatamente. Está tudo bem. Show de bola. Parabéns. Parabéns, Obrigada. Lídia. E assim, sabemos que o empreendedor, ele tem uma mentalidade que é essa questão das ideias, né? Você acorda, você toma banho, você tá tomando café, você tá tendo ideias. E o empreendedor é muito disso, é criativo, gosta de ter ideias. E o mindset dele é diferente do mindset do empresário, que o empresário ele é mais focado no lucro e às vezes, né, perde um pouco dessa questão de ideia, de ser criativo e tudo mais. Então, assim, trazendo para essa questão da diferença da mentalidade do empreendedor e do empresário, o que você diz sobre isso pra gente, Lídia? Olha, a primeira coisa que eu vos quero dizer é que o empreendedor pode não ser empresário e o empresário pode não ser empreendedor. Portanto, o empreendedor é uma maneira de ser, e é isso que eu defendo dos meus cursos. É uma maneira de ser. Porquê? É uma maneira de ver as coisas num prisma mais abrangente, é uma maneira de ver os desafios como oportunidades de crescimento e não, é mais um problema que me aconteceu, que eu sou um desgraçado e não sei o quê. Então o empreendedor tem uma mentalidade diferente, tem uma mentalidade de aventureiro, de criativo, de avançar, de não ter medo. Para mim isto é um empreendedor Desgarrar verdadeiro, a oportunidade, né? de agarrar as oportunidades, de realmente ter entusiasmo quando abraça os projetos. E isso para mim é a mentalidade e é a maneira de estar do empreendedor. Os empresários às vezes não são assim. Porquê? Ou podem deixar de ser. Porquê? Porque depois têm toda uma estrutura que tem que tomar conta. O empresário já tem uma empresa, já tem uma estrutura, já tem pessoas a cargo, já tem despesas fixas e etc. Tem que gerir o negócio. Então, lá está, deixa um bocadinho a criatividade de lado. Não quer dizer que o empresário não seja empreendedor, tem menos tempo para o ser. Mas há empresários que felizmente são empreendedores. Okay? E que abraçam novos projetos e que têm pessoas que dão ideias e aceitam as ideias dos outros. Isso também são empresários empreendedores. E é preciso ser empreendedor. Empreendedor no sentido de ver os desafios como oportunidades, ver os problemas, supostamente, como um desafio para crescer. E quando nós vemos assim, não há nada que pare, ok? Porque vai-se arranjar a forma de resolver o problema, de passar o desafio, inventar. E vemos, um exemplo disto foi o que aconteceu na pandemia. Pois. Houve muitas empresas que fecharam, mas houve muitas empresas que se reinventaram. Sim, se inventaram. E esses são os verdadeiros empreendedores que deram a volta ao negócio, puseram as pessoas a trabalhar, não dava para produzir o produto deles, foram fazer produtos que dessem para os hospitais, que dessem para ajudar, mas puseram as pessoas a trabalhar. Isso foi muito importante. E eu gostei muito de ver esses exemplos na televisão. Uau! Então, digamos assim que um negócio de sucesso é importante que seja um empreendedor, que o empreendedor evolua para ser um empresário, mas que o empresário não perca a identidade do empreendedor. E se ele não for nato, porque sabemos que tem empresários que herdam dos pais, né? Muitas vezes eles não são empreendedores. Não tiveram ideias, nada, eles herdaram. Mas é importante para o empresário também ser empreendedor. Sem dúvida, é determinante. Porque também é o que vai, como é que eu ia dizer, instalar a capacidade de adaptação. Hoje em dia, as empresas que sobrevivem são aquelas que melhor se adaptam ao mercado. E é preciso saber ouvir o mercado e saber adaptar aquilo que nós oferecemos àquilo que o mercado está a pedir. E quem melhor faz isto é quem sobrevive.
ok? Os empreendedores ou as pessoas podem ser empreendedoras sem ter negócios também. Podem ser empreendedoras no seu local de trabalho, serem pessoas que têm ideias, que dão sugestões, que veem os desafios como oportunidades de crescer, também como trabalhador por conta de outrem. E está tudo bem, porque nós precisamos de todos. Nem todos podemos ser empresários nem empreendedores com negócios. Sim, Mas ter essa visão mais além, que, como diz a minha mentora, mais além das nossas circunstâncias atuais. Portanto, Uau. Última pergunta. Ó, mas deixa eu fazer Não. um complementozinho. Eu Tá. sempre falo Só do lifestyle do empreendedorismo. Então, você concorda comigo que essa questão é o lifestyle, é ter um estilo de vida empreendedor. Seja na própria empresa, Ou seja na empresa de por conta outra de pessoa. outrem. Sim. É um lifestyle, Exatamente. é um estilo de vida empreendedor. Show de Agora eu bola. quero o último comentário. Todos não vou dizer todos porque nem todos fazem isso. Mas a maior parte das pessoas que vêm para cá, eles dizem Portugal não tem dinheiro. Por favor, comente sobre isso. Nós temos aqui uma contabilista que trata das finanças, só você pode me responder isso. Eu quero saber. A afirmação é Portugal não tem dinheiro. isso depende da perspectiva. Sabes o que é que eu ontem dizia na aula que eu dava sobre valor? Sim. Se as pessoas reconhecerem o teu valor, elas pagam o preço que for. Uau! Aí, Pronto. olha, nota essa aí, anota. Estou a pedir até para repetir. Repete. Se tu te deres o teu valor, o teu cliente paga aquilo que for. Se ele reconhecer o teu valor, ele paga aquilo que for. Uau! Fechou. Nossa, por isso Aí- que eu amo trabalhar nisso. Fechou. Pronto, em relação à pergunta mais propriamente dita, Portugal não tem dinheiro. As pessoas têm em Portugal o dinheiro que elas querem para aquilo que elas querem. Se as pessoas quiserem realmente alguma coisa, elas vão arranjar o dinheiro para. Não vale dizer que não tem dinheiro. Isso é uma desculpa para não fazer. Boa. E ninguém cresce dando Ninguém desculpas. cresce dando desculpas. Exatamente. É assim. Uau! Queres desculpas ou queres resultados? Resultado. Então, pra finalizar, tem mais alguma coisa a dizer, Norma? Para finalizar, foi um enorme prazer ter a Lídia. Obrigada. Gostei muito dessa última parte, tipo, tocou mesmo, porque eu estou sempre a ouvir pessoas a dizer isso. Até parece mesmo desculpa. Mas, enfim, cada um é cada um. Para finalizar, só posso dizer muito obrigada pela participação, por ter aceito, por ter nos abrilhantado assim à tarde. E Obrigada. passo para ti. Lídia quer complementar? Finalizar? Olha, se eu pudesse finalizar com uma frase, para além daquelas que eu já disse, não é? Eu sou uma grande incentivadora do empreendedorismo e se há alguém aí que tem um projeto na gaveta, tire-o da gaveta porque ele na gaveta não vai fazer nada. É só egoísmo, porque há pessoas lá fora à espera do teu produto e do teu serviço e daquilo que tu tens para oferecer. Portanto, ponham esses negócios na rua. Uau! Mais uma vez. Maravilhoso. Então, assim, né? O seu negócio, ele nasceu para dar lucro. Senão, ele é um hobby. Mas pense por um lado. Sua marca é a forma de você deixar um legado para o mundo. Então, finalizamos esse podcast. Obrigada, Lídia Souza. Obrigada. Um abraço a todos aí, os audiências e beijinhos.